Bom dia. Ei, bom dia, povo. Que silêncio é esse? Conversa comigo alguém, eu tô tão carente Bom aqui, dia, sem falar Digão. nada. Bom dia, bom dia. Melhorou. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Monique. Bom dia, Sara. Vamos, gente, vamos acordar, falar bom dia. Cantar musiquinha para acordar, sei lá. Bom dia, Digão. Bom dia, bom dia. Bom dia. Pessoal, vamos fazer uma revisãozinha hoje, tá? Da prova de vocês, que é a semana que vem. Deixa eu só silenciar aqui, que senão... Vamos começar uma revisão hoje. Para fazer uma prova maravilhosa, wonderful, de biologia. Né, não? Deixa eu ver aqui, Monique, Maria Clara, Keila, Heloísa. Yuri, bom dia, meu amigo. Bom dia. Bom dia. Você é deitado ainda, Yuri? Mentira. Tô. Você não tá deitado. Hã? Mentira, você não tá deitado. Como assim? Sara, você tá aqui 2 vezes, Sara? É 2 presenças? 2 notas, 2 tudo? Agora tem uma Sara só. É porque eu saí e entrei de novo. Ah, tá. É só ligar a câmera, ninguém quer não, né? Mostrar a cara. Colocar a cara no sol, ninguém quer. Ninguém quer nada, né? Ninguém, nada. Hein? Olha só, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma revisão lá da Biologia 2, que vai cair na prova, do capítulo 5, sobre angiosperma. Eu sei que é muito nome, muito detalhezinho de planta para poder lembrar, igual em tecido também, essa parte introdutória. Então, eu só vou focar com vocês o que me interessa para a avaliação de vocês. Ah, digamos, mas e aquele ciclo detalhado reprodutivo, a dupla fecundação, a formação do endosperma? Pessoal, por enquanto, não. Meu foco agora vai ser só essa avaliação da próxima semana, dos próximos dias. Por quê? Porque são 3 capítulos, né, de biologia, então é bastante conteúdo. E vocês têm também outras avaliações que vão acontecer. Então, não vai ser só biologia, tem química, tem física, tem língua portuguesa, tem educação física. Então, eu vou tentar, assim, enxugar bastante para focar só o que vocês têm que estudar. Eu vou, claro, disponibilizar os slides da aula para vocês lá no grupo, lá no Alunos Book também. Eu vou pedir que vocês... A gente não estava cantando. Eu vou pedir a vocês que, ao final da aula, né, durante a semana, no final de semana, no feriado, não sei, que vocês destaquem no livro o que eu trabalhar nessas aulas, né? Destaquem, que vocês façam resumos escritos, eu peço para escrever. Por quê? Escrever ajuda a fixar um conteúdo, a entender melhor. É muito importante ir lá no livro e fazer com marca-texto, canetinha, caneta, lápis, não sei, destacar o que eu falei na aula, que eu tratei no slide
e escrever. É muito importante escrever mesmo. Muito importante. Bastante. Tá? Olha, eu vou falando. Digão, estou com dúvida, não entendi. Para a aula, me fala que eu refaço a ideia, trago uma ideia nova, tá? Lembrando, essa revisão é da Biologia 2, ok? Eu estou revisando hoje com vocês o capítulo 5 sobre angiosperma. É uma primeira revisão e ela está resumida. Por que resumida? Ela está focando o que me interessa para a avaliação para a prova, tá? Então, se eu não tratei de alguma coisa nessa aula, desse capítulo, é porque eu não vou cobrar em prova. Eu só vou abordar e destacar, frisar o que me interessa para a avaliação por enquanto, tá? Então, sobre as angiospermas, eu vou ter que lembrar... Oi? Essa é prova normal, tipo mista, discursiva e macaxis? Não, essa prova é só de múltipla escolha. Ela não é discursiva. Essa avaliação que vai acontecer. Ela é só de múltipla escolha. O que eu quero de vocês nessa avaliação para a Biologia 2, no capítulo 5? Entender quais são as características das angiospermas, as principais características, reconhecer as estruturas que formam uma flor, as estruturas que você tem lá dentro da florzinha, a importância dela para a reprodução, e isso é muito importante também em termos evolutivos, e reconhecer, pessoal, o ciclo reprodutivo dela. Eu não quero detalhes do ciclo, não, tá? Eu vou só frisar o que eu quero do ciclo, mas é saber, assim, que o pólen, encontra o estigma, forma o tubo polínico, a parte principal, tá? Eu coloquei os objetivos desse conteúdo na avaliação dessa aula também. Lembrando, estão nessas páginas esses conteúdos que eu coloquei em vermelhinho, tá? Então, na hora que você for estudar, vai lá na página, olha, dá uma lida. Vou lembrar, pessoal, que toda angiosperma, sem exceção, são todas vasculares. Plantas vasculares são chamadas de traqueófitas. Pessoal, por que traqueófita? Porque elas têm vasos condutores. Então, se eu falo vasculares ou traqueófitas, elas são plantas que possuem vasos condutores. Tem xilema e tem floema. Então, existem nas plantas, nas angiospermas, tecido condutor que leva para cima, da raiz para cima, água e minerais e traz seiva elaborada da copa para o resto da planta. Então, são plantas que possuem tecido condutor ou vasos condutores. São plantas vasculares, tá? Que tem tecido condutor. Toda angiosperma, ela vai formar flor e, como consequência, fruto também. Então, uma característica que é marcante nas angiospermas é a presença de flores e frutos. Toda angiosperma, sem exceção, elas são formadoras de flores e frutos. É importante lembrar que, graças às flores e aos frutos também, né, e à semente, eu vou ter uma dispersão maior das angiospermas. Então, você encontra na natureza muito mais angiospermas do que gimnosperma, do que pteridófita, do que briófita. Então, do grupo Plantae, do grupo das plantas, quem se encontra em maior quantidade na natureza são as chamadas angiospermas, tá? Então, lembra que existem muitas na natureza, por quê? Flor e fruto e semente deu a elas vantagens evolutivas, certo? E elas têm flor, têm fruto e semente. É um traço, assim, marcante delas. Suas flores, elas podem ser hermafroditas, né? Elas podem ser monóclinas. O que é uma monóclina? Uma hermafrodita é uma flor que é masculina e feminina. Então, se eu pegar uma flor de hibisco, uma flor de graxa, que você encontra em jardins em geral, em pracinha tem muito, você vai encontrar uma flor que é hermafrodita, monóclina. O que significa isso? Ela tem os dois sexos, uma parte masculina e uma parte feminina. Claro que eu vou encontrar plantas que têm flores só femininas e flores só masculinas. São aquelas plantas ou flores que são díclinas, tá? Então, nas díclinas, os sexos são separados nas flores. Tem flor masculina e flor feminina. Nas monóclinas, eu vou encontrar tudo numa flor só. Uma flor só, ela é masculina e feminina. Ela vai ter as duas estruturas. Elas são formadoras de sementes. Então, lembra que, nesse caso, elas levam a formação, elas
formam sementes. Elas formam sementes, porque tem flor, tem fruto, claro. Nessas plantas, a geração esporofítica é a fase dominante. E a geração gametofítica ela vai ser transitória e ela parece... ela tem uma permanência menor, tá? Muito importante lembrar que a fase esporofítica ela é mais independente da fase gametofítica. E a fase gametofítica ela vai ser dependente da fase esporofítica. Então, quando eu olho, pessoal, para um pé de manga, eu estou olhando para a geração esporofítica dessa planta, a fase geradora de esporo. Quando eu olho para um pé de goiaba, um pé de limão, um pé de morango, quando eu olho para um pé de milho, eu estou verificando, eu estou visualizando a fase esporofítica. Porque a fase gametofítica só aparece no período reprodutivo mesmo, tá? Elas têm dupla fecundação, mas digamos como dupla fecundação? Quando acontece a fecundação, acontece no ovário duas fecundações. Uma para formar o zigoto, que vai dar origem à nova planta depois. A outra fecundação vai formar aquela parte externa da semente, né? O chamado tegumento da semente. Então, no caso do albume, a parte nutritiva da semente, aquela parte nutritiva da semente, na verdade, ela é resultado de uma fecundação também. Então, para a formação da semente, acontecem duas fecundações. Uma para formar o zigoto, que é a parte mais interna, e outra para formar a parte nutritiva. Então, um outro traço importante é que elas têm dupla fecundação. Os óvulos têm um tegumento duplo, uma parte externa dupla, né? E estão colocados dentro da parte feminina da flor. Eles são fecundados e vão virar semente, esses óvulos. Os ovários, eles se tornam frutos mais tarde. A fecundação não depende da água mais, porque tem a formação do tubo polínico. Lembra que se eu pensar, pessoal, em briófita, ela depende muito da água para haver fecundação. Se eu pensar em pteridófita, ela depende muito da água para haver fecundação. Nas angiospermas, elas são independentes. Por quê? Nesse caso, o grão de pólen forma o tubo polínico que leva o gameta masculino até a parte feminina. Tá? Então, o tubo polínico dá a essa planta independência em relação à água. E elas vão se reproduzir por alternância de geração. Vai ter lá a fase gametofítica, fase esporofítica, fase gametofítica, fase esporofítica. Tá? Eu coloquei em vermelho, pessoal, claro que o que está aí dentro é muito importante, mas assim, foque que toda angiosperma ela é vascular, então ela tem tecidos condutores, ela tem vasos condutores, xilema e floema. Elas têm flores e frutos e sementes, claro. Então, é outro traço muito importante nas angiospermas. Lembrando que a fase esporofítica ela é maior e mais independente do que a fase gametofítica. E isso é muito importante lembrar, tá? E, claro, eu vou pedir a vocês que depois no livro destaquem o que eu acabei de apresentar para vocês nesse slide. Na reprodução das angiospermas, o nosso foco, pessoal, é reprodução sexuada. Digamos, ela tem reprodução assexuada? Claro que tem. Elas têm duas formas de reprodução, a forma assexuada e a forma sexuada. Na reprodução assexuada, eu vou encontrar ela sendo feita por propagação vegetativa. Como assim? Se eu pegar, pessoal, um galho de uma determinada planta e enterrá-lo, ele pode enraizar e dar origem a uma planta nova. Então, eu consigo plantar... não sei se vocês já viram plantar aipim. A aipim, acho que ninguém planta por semente a aipim. Planta-se por galho. Claro que o pessoal aipim dá fruto, dá semente. Só que se eu plantar semente, demora muito crescer e frutificar, né? E dar raiz. Então, o que é mais fácil? Eu pego lá um galho do pé de aipim, um galho, um caule, e planto. Então, o que eu faço nesse caso é plantar uma parte do caule do pé de aipim, do pé de mandioca. Esse caule, ele enraiza e dá origem a uma planta nova. Isso é propagação vegetativa. Hoje em dia, pé de café, ninguém mais planta café por semente, é muito raro. Eu vou plantar o café usando galho. Então, você vai ver que geralmente pé de café, produtor faz o quê? Compra clones de café. Mas, digam, como assim clones? Eu vou pegar lá, por exemplo, um galho de café, de uma planta que me interessa em termos genéticos. Eu vou plantar o galho para poder enraizar e gerar uma planta nova.
Claro que hoje em dia eu vou usar estímulo hormonal para poder forçar o enraizamento, mas a propagação vegetativa é muito usada hoje para poder para plantio, tá? Café é assim, jabuticabe é assim. Minha mãe plantou aqui no quintal um pé de... Ai, gente, como é que é o nome? De cajá. Gente, ele não deve ter 1,5 metro se tiver. E dá muito cajá, mesmo pequenininho, porque ele é uma muda clonal. Ele foi feito com um galho de um pé que já estava na fase de frutificação, já estava na fase adulta. Então, na propagação vegetativa, eu pego uma parte da planta, galho, folha, um pedaço de raiz, não sei, rizoma, e vou plantar aquilo ali, para ele poder se desenvolver e gerar uma planta nova. Isso é propagação vegetativa, reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, eu vou ter intensa participação da flor. Por quê? Tem fecundação acontecendo, nesse caso. Pode ser uma autofecundação ou fecundação cruzada, mas a flor ela tem uma participação ativa nesse processo, tá? de reprodução sexuada. Elas são bem ativas mesmo, bastante ativas. Pessoal, lá na página 5, 6 e 7, eu vou falar sobre flor para vocês, o livro também fala sobre flor. O meu foco é saber, primeiro, quais são as partes de uma flor. Lembrar que flor, pessoal, tem uma parte masculina, o androceu, e uma parte feminina, o gineceu. O androceu são os estames. Então, essa parte de estame aí, na florzinha que eu coloquei no slide, é o androceu, a parte que é masculina, formada pelas anteras e pelo filete. E do outro lado você encontra o gineceu, a parte feminina, que vai ter o estigma, o estigma e o estilete. Na base, pessoal, da parte feminina, você ainda encontra o ovário, e na base de tudo você encontra o receptáculo, o pedúnculo floral, as pétalas, as sépalas, tá? O nosso foco vai ser nas partes masculinas e femininas. Lembrando que o que é masculino? Antera e filete, que é o estame ou androceu. O que é feminino? O estigma e o estilete, que é o carpelo, que é o gineceu, a parte que é feminina mesmo, tá? E o ovário, claro. Então, essa flor é uma flor que é monóclina, é uma flor que tem os dois sexos, a parte masculina e a parte feminina. Mas lembrando que tem flor que é separadinha. Tem flor que é só feminina e tem flor que é só masculina, que é separado. Nesse caso, é uma flor que é toda juntinha, tá? Vamos lembrar que a parte masculina, o chamado androceu, é formado pelas anteras e pelo filete. Pessoal, as anteras é onde vai haver a formação do grão de pólen. Então, são dentro das anterazinhas é que o grão de pólen vai ser formado. E lá o filete, ele vai ser o que conecta, na verdade, a antera até a flor. É um suporte. Eu posso pensar que o filete é um suporte apenas. É um pedúnculo que vai conectar a parte de antera até a parte floral, tá? Então, lembra que a antera vai formar o grão de pólen. Quando amadurecer, estiver pronto, essa antera ela se rompe, ela se abre e é liberado no meio o grão de pólen e o filete vai dar suporte às anteras. O conjunto formado pela antera e pelo filete é o chamado estame ou androceu, tá? E foquem que nós vamos formar grão de pólen dentro das anteras. O filete vai ser só um suporte mesmo, um pedúnculozinho. Se eu pensar na parte feminina, que é os carpelos, né, o gineceu, o gineceu ou carpelo é formado por um estigma, que é essa parte apical, né, aqui ó, no ápice da planta. Isso aqui, pessoal, é o nosso estigma. Nós vamos encontrar essa porção que sustenta o estigma, que é o estilete. Literalmente, pessoal, é uma região de sustentação, onde vai haver a formação depois do tubo polínico. E eu vou ter lá na base o ovário, onde você encontra, claro, o óvulo, tá? Lembrando que o ovário forma aquela parte carnosa do fruto. Então, quando você come, pessoal, um fruto verdadeiro, tá? Não é maçã, pera, não entra aqui, não. Eu vou pensar em uva, por exemplo, aquela parte carnosa, ela já foi um dia um ovário. Se você pensar, pessoal, em caqui, aquela parte carnosa é o ovário, foi o ovário, na verdade. Então, a parte carnosa, suculenta da fruta, ela é originária do ovário, tá? E o óvulo lá dentro vai dar origem mais tarde à semente. E ao embrião, claro.
Certo? Então, vamos lembrar que carpelo ou gineceu é formado por estigma, é formado por estilete e é formado por ovário. Lembra que estigma, essa porção que é apical, estilete, essa estrutura que dá sustentação ao estigma, e ovário está lá na base do conjunto que vai produzir o óvulo. E lembrando que esse ovário dá origem a um fruto mais tarde. E o que está dentro dele, depois de fecundado, origina a semente. Tá? O pessoal pergunta. Pessoal. Ei. Não. Não. Então, tá bom. Tem que lembrar, pessoal, o que é polinização, porque de repente aparece uma questão que é, fala, descreve a polinização. Lembre que na polinização, eu vou me referir ao encontro do pólen ao estigma. Então, não é a fecundação, a polinização. É apenas a transferência do grão de pólen da antera até o estigma. Estigma, gente, eu coloquei aqui estigmas, é estigma, perdão. Então, essa transferência do grão de pólen das anteras para o estigma se chama, na verdade, polinização. Então, essa deposição. Quem é que faz a transferência? Quem faz a transferência é o vento, transfere grão de pólen para a parte de estigma da planta. Insetos faz a transferência, pássaros faz a transferência, morcego faz, o molusco faz, a água pode fazer. Nós, humanos, fazemos também. Então, em algumas propriedades, é muito comum se contratarem pessoas para poder polinizar de forma manual pé de maracujá. Lembra que tem que haver a polinização para poder formar fruto. Digamos, se a flor não for polinizada, ela murcha, morre mais tarde e acabou, não tem fruto. Então, o fruto só é formado quando acontece uma polinização, quando ocorre uma polinização. E quem vai viabilizar isso vai ser quem? Ou vento, ou inseto, ou pássaro, ou morcego, ou molusco, água, nós humanos. E lembra que polinização é a transferência do grão de pólen, lá das anteras, depois de pronto, madurinho, né, até o estigma da planta. Tocou o estigma, aí começa o processo para poder haver fecundação, como nós vamos ver depois. Com respeito à fecundação, vamos lembrar o seguinte, são possíveis a autofecundação e a fecundação cruzada. Pessoal, a autofecundação acontece quando a planta ela se poliniza, então ela poliniza a si própria. É um processo que nos traz uma grande desvantagem, porque não me dá variabilidade genética, uma grande variabilidade genética, quase não tem. Então, quando acontece uma autofecundação, a variabilidade genética é reduzida, é muito pequena. Agora, quando a fecundação é cruzada entre plantas diferentes, eu vou ter uma grande variabilidade genética, tá? O que é muito bom em termos evolutivos, em termos de adaptação também. Então, pode acontecer uma autofecundação, é possível, mas o que é melhor, é mais viável, é a fecundação cruzada. Para poder evitar, pessoal, a autofecundação, algumas plantas elas desenvolveram mecanismos para garantir a fecundação cruzada e impedir a autofecundação. Alguns deles são: o ovário amadurece num período e o estame, né, a parte masculina, amadurece em outro período. Então, o amadurecimento das estruturas masculina e feminina acontece em épocas diferentes na mesma flor, né, ou na mesma planta. Por que em épocas diferentes? Para evitar a autofecundação, tá? Pode haver uma barreira física que impede o grão de pólen a encontrar o estigma da própria planta. Então, com essa barreira física, eu consigo impedir também a autofecundação. Uma película, uma membrana que vai impedir esse contato, esse encontro. Igual acontece em muitas flores, o estame está numa posição e o estigma se encontra em outra posição. Então, nós vamos encontrar estame e estigma em posições que são diferentes. Estame, a fase masculina, estigma, a fase feminina, e elas se encontram em posições, alturas diferentes, por exemplo, para evitar também a autofecundação. E é muito comum nessas plantas incompatibilidade genética entre o seu grão de pólen e o seu estigma, para não haver, nesse caso, também autofecundação. Então, esses são mecanismos que elas buscam, em termos evolutivos, para evitar a autofecundação. Tá? Eu coloquei, pessoal, o ciclo de vida. O que eu vou ter que lembrar no ciclo de vida?
Vamos lembrar no ciclo de vida que as anteras, dentro delas acontece a formação do grão de pólen. O grão de pólen, quando se encontra maduro, pronto, e ele é haploide, ele vai migrar, ser transferido, pessoal, para esse estigmazinho, numa outra flor, claro. Houve a polinização, por quê? O grão de pólen encontra o estigma, o grão de pólen ele vai germinar. A germinação dele forma um tubo polínico. O tubo polínico é um canal por onde a parte masculina consegue descer pelo estilete e chegar até o ovário. Lá no ovário acontecem duas fecundações. Como assim duas fecundações? Eu vou encontrar, pessoal, duas células N. Uma é fecundada e dá origem ao embrião, a outra é fecundada e dá origem ao tegumento da semente, ao endosperma. Então, o que é o endosperma? É a parte nutritiva da semente. Quando você come, por exemplo, amendoim, aquela parte gostosinha do amendoim é o endosperma. Quando você come, pessoal, soja, aquela massinha de dentro da soja é o endosperma. Quando você come feijão, mais fácil ainda. Aquela massinha dentro do feijão é o endosperma, tá? E é uma massinha, pessoal, que é triploide. Então, ela é 3 N's, tá? Dentro do feijão você encontra também o embrião. Então, você tem na semente, na parte interna, o embrião, e cobrindo ele você encontra o endosperma. E depois o tegumentozinho, que é a casca da semente, tá? Então, vai haver aí dentro duas fecundações. Uma forma o embrião, a outra forma o endosperma, a parte que é nutritiva da semente, tá? Que, na verdade, é para nutrir o embrião mais tarde. Então, da dupla fecundação acontece a formação da semente. O ovário vai dar origem ao fruto, a parte suculenta, a parte carnosa do fruto. É importante lembrar que fruto ele vai ter uma vantagem evolutiva muito grande. Por quê? Ele favorece a dispersão da semente. Então, a semente é muito boa, claro, mas o fruto ele vai viabilizar uma dispersão melhor da semente, porque um bicho come o fruto, joga a semente em outra região, ele come tudo, né? E no seu trato digestório, a semente não é digerida, ele vai fazer cocô com a semente numa outra área, e então o fruto ele vai facilitar a dispersão dessa planta, o espalhamento da planta no dado ambiente, tá? É muito importante. Flor colorida, bonita, chamativa, cheirosa, né? Com coisas docinhas, chama a atenção de polinizadores, e fruto chama a atenção de dispersores. Então, nós encontramos muitas angiospermas por aí, porque elas se propagaram, pessoal, durante a evolução das espécies vegetais, porque tem flor e fruto. Então, a flor é muito bom, porque melhora a polinização delas, e o fruto, ele viabiliza muito a dispersão da espécie. Eu vou pedir a vocês que, por favor, em casa, com calma, vocês destaquem no livro de biologia o que está no slide, o que eu falei na aula de hoje. Então, pega lá o livro, nas páginas que eu fui indicando, vai naquela página e vai destacando, vai naquela página e vai destacando. Se possível, pessoal, o que tiver no slide ou destacado no livro, transcrevam para o caderno, uma folha só. Então, pega uma folha só à frente e tenta colocar ali todo esse conteúdo. Mas, digam, não vai caber, cabe. Faz pequenininho, faz esquema, faz quadradinho, círculo, não sei. Mas coloquem todo esse conteúdo numa folha só. Tentem usar, pessoal, só a frente da folha. Não usem frente e verso. Usem só frente, tá? Não façam nada muito longo. Como se fosse uma colinha, façam pequenininho, numa folha só. Quanto mais reduzido, melhor, mas com todo o conteúdo previsto ali, tá bom? Eu vou pedir a vocês que peguem o livro de vocês, o livro 2, lá na página 10 e 11. Na página 10 e 11. Pessoal, vamos lá. Pega o livro 2 de vocês na página 10 e 11. Vamos! Ei. Hã? Diga. Vamos lá. Alguém pode ler para mim a questão 1? Deixa eu tentar abrir o livro aqui mais fácil, né? Pessoas. Qualquer pessoa pode ler para mim. Ai, que só. Gente, hoje eu tô.
Ovo. Vamos acordar para cuspir. Alguém tem questão para mim? Yuri, Camille, Sara, alguém tem questão para mim, por favor? Digam, Pessoal, eu leio. Show, pode ler. É da atividade para a sala, né? Para a sala. Para a sala 1, lá da página 10. Tá. As angiospermas são fenerógamas com flores típicas, ao contrário das espermas, em que os órgãos reprodutores são cones ou estróbilos. No interior das flores há folhas reprodutoras, os carpelos, que se fecham formando um vaso onde as sementes irão se desenvolver. Após a fecundação, parte do carpelo se transforma em fruto. Sobre o assunto referido e com a reprodução dos vegetais, analise as informações. Tem que ler isso também? Não, agora eu vou testar. Pessoal, vamos testar comigo? Brigadinho. Olha só. Ixi, enfim. Tá. Vamos testar, pessoal, um de cada vez, ver o que está certo e errado aqui dentro. Vamos notar o seguinte. Quando se fala aqui dentro, em muitas espécies vegetais, os agentes polinizadores são o vento e os insetos. Pessoal, realmente o vento poliniza, inseto também poliniza, mas com uma diferençazinha. Pessoal, quando o vento poliniza, o processo se chama anemofilia e não entomofilia. Quando os insetos polinizam, se chama entomofilia e não anemofilia. Então, aqui está trocado, ó. Aqui seria, pessoal, para o vento, anemofilia. Anemofilia. E desse lado, pessoal, seria entomofilia. Deixa eu ver se cabe. Entomofilia. Então, se você pode aí na sua casa colocar os nomes certos, coloque anemofilia e entomofilia. Tá trocado os nomes, tá? E sim, eles são sim agentes polinizadores, só o termo que ficou trocado aí. Então, vento é anemofilia e inseto é entomofilia. A alternativa 1 está incorreta, errada. Aves, ornitofilia, e morcegos, quiroptofilia, tá certo? Tem papel decisivo no processo de reprodução, uma vez que possibilita a ocorrência da polinização, uma etapa fundamental para que ocorra a fecundação. Pessoal, o termo está certo e é isso aí mesmo, tá? Eles são fundamentais para ver, nesse caso, a fecundação. Então, a questão 2 está correta. A proteção e a dispersão das sementes é realizada pelo fruto. Pessoal, sim, o fruto protege a semente e está associado, sim, à dispersão dela. Ele facilita a dispersão e muito. Porque, lembra, fruto carnoso, gostoso, o animal come, joga a semente de um lado, de outro, ou come tudo, faz cocô em outra região, com semente também. Então, elas são veículos para a dispersão das sementes. A evolução das plantas levou à redução da necessidade da presença de água para que a fecundação ocorresse. Pessoal, está certo ou errado isso? A evolução das plantas levou à redução da necessidade da presença de água para que ocorresse a fecundação. Certo ou errado? Certo. Certo. Pessoal, coloca uma observaçãozinha aí, ó, que isso aqui é graças ao tubo polínico. Graças ao tubo polínico. É ele que vai me dar essa independência polínico. Independência polínico, em relação à água. Então, eu tenho essa independência com respeito à água porque tem a formação do tubo polínico, tá?
Nas angiospermas ocorre, sim, dupla fecundação, que é o ideal, tá? É acontecer dupla fecundação. O melhor de tudo, porque me traz variabilidade genética. Muito bom. As monocotiledôneas, pessoal, as angiospermas são separadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Então, por exemplo, milho é monocotiledônea e é uma angiosperma, tá? Então, angiospermas, elas são separadas em monocotiledôneas ou dicotiledôneas. Então, as monocotiledôneas, que são angiospermas, resultam de uma fecundação em que não ocorre formação de tubo polínico, já que esse fenômeno é exclusivo das dicotiledôneas. Pessoal, tá certo ou errado? Faz um risquinho para mim. Faz um risquinho para mim, por quê? Pessoal, monocotiledônea, assim como dicotiledônea, elas são angiospermas. Logo, as duas formam tubo polínico. Então, esse fenômeno, ele não é exclusivo das dicotiledôneas. Ele acontece nas monocotiledôneas e nas dicotiledôneas, nas duas. Então, toda angiosperma, seja ela monocotiledônea ou dicotiledônea, ela tem a formação do tubo polínico sempre. Sempre vai acontecer. E a última, incompatibilidade genética entre o grão de pólen e o carpelo da mesma planta, ou o amadurecimento do estame do carpelo em épocas diferentes, são mecanismos que evitam a autofecundação. Sim, evitam a autofecundação. Então, pessoal, aí estão corretas. A alternativa 2, 3, 4, 5 e 7. A 6 está errada e a 1 também se encontra errada. Faça uma observaçãozinha para mim. Eu vou fazer até aqui no cantinho, ó. Eu vou puxar uma seta e vou digitar um tem. Travou tudo, né? Será que foi só o Digão que bugou? Oi. Acho que sim. O Big Dig é foda. Pessoal, eu não estou como administrador, não. Ah, deixa. Você tinha travado todo. Hã? É porque você tinha travado todo, completamente. Como assim travado? Ficou... Só a tela ficou preta e Parece que você tinha saído. Assim. nada. Vixe. Vocês anotaram o que eu coloquei de observação aqui? Só sobre Pra, tudo. Acho que estava escrito. pra mim não apareceu não, que você escreveu depois, a seta azul lá. Ah, tá. Também não. Eu, hein? Gente, será que meu computador está possuído? Só faltou esse pedacinho, né? Escrever. Então, ó, só coloquem essa observaçãozinha aí no livro de vocês, que... Vou puxar só um pouquinho aqui, ó. Monocotiledôneas e dicotiledôneas são angiospermas.
angiospermas. Logo, formam tubo polínico. Então, tanto as monocotiledôneas como as dicotiledôneas, elas são formadoras de tubo polínico sempre. Elas são formadoras, tá? Não tem exceção aí, não. Pessoal, tá certa a 2, a 3, a 4, a 5 e a 7. Aí marca qual é a alternativa? B. Letra B. Anotaram? Registraram? Ainda não, Né? peraí. Sim. Sim, 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 sim. Que sonho. Rapaz. Pessoal, ficou claro o slide para vocês? Ficou tranquilinho para fazer, para olhar, para ler? Sim. Hein, Digão, acabou aí, se Oi? você quiser passar. Show. Vamos lá. Nananã. Pessoal, questão 5, Rapidex. Cadê a questão 5? Aqui, ó. Questão 5. Pessoal, na questão 5, vamos dar uma agilizada? Ó, relativa às angiospermas, suas características gerais e reprodução, assinale a proposição correta. Isso. Pessoal, as angiospermas são vegetais atraqueófitos e asinfonógamas. Pessoal, atraqueófito é sem vasos condutores. Então, vou até grifar aqui, ó, grifar, né? Vou riscar. Então, vou falar assim, ó, são atraqueófitos, sem vasos condutores. Significa isso. Não possuem vasos, tecidos, né? Condutores. Então, quando eu falo que uma planta ela é atraqueófita, ela não possui tecidos condutores. Quando eu falo que uma planta ela vai ser asinfonógama, ela não forma tubo polínico. Deixa eu colocar aqui de verde. Pessoal, então, quando eu falo asinfonógama, significa que ela não forma tubo polínico. Não forma tubo polínico. Pergunta, pessoal, a letra está certa ou errada? Errada. Errada. Porque toda angiosperma, toda, ela é traqueófita, ela tem tecido condutor, ela é vascular, então ela tem tecido condutor. E elas formam todas tubo polínico. É o que dá elas independência à água. Então, a letra A está errada de bandeja. Letra B. O gametófito constitui a fase mais complexa, duradoura ou permanente. E o esporófito é extremamente reduzido, passageiro ou efêmero. Pessoal, está certo ou errado? Qual é a fase dominante? O gametófito ou o esporófito? Esporófito. Esporófito. Aqui, pessoal, não é o gametófito, está trocado, e aqui não é o esporófito. Então, se eu trocasse, o esporófito constitui a fase mais complexa, duradoura, permanente, estaria certo. Mas não é o gametófito, não. Então, ele está trocado as ordens, na verdade. Está errado. Os óvulos existentes no ovário originam os frutos. Pessoal,
Quem origina o fruto é o ovário, não são os óvulos. Então, aqui eu vou destacar dessa forma. Os óvulos é que originam os ovários. Os óvulos, o ovário origina os óvulos, o fruto, perdão. Então, na verdade, pessoal, o ovário origina o fruto. O ovário, não o óvulo. O óvulo origina a semente. Então, na verdade, o óvulo, ele origina a semente. Então, vamos colocar aqui, vamos destacar esse óvulo de vermelho. Ele vai dar origem à semente, o óvulo. O ovário, ao fruto, aquela parte carnosa, suculenta, que a gente come, ela vem do ovário. Então, Digão, mas é o que ele tá falando. Tipo, o ovário origina os frutos. Não, ó. Os óvulos existentes no ovário originam os frutos. Não são os óvulos que originam os frutos. O ovário origina o fruto, não os óvulos. Então, Ó, os óvulos existentes no ovário originam o fruto. Nessa afirmação, sim, tem quem é que origina o fruto? E aqui, ó. Então, óvulos originam a sementes. Sementes. Então, lembra, ovário, fruto, óvulo, semente. Tá? Então, óvulo dá origem à semente. Ovário realmente dá origem ao fruto. Letra D. Na dupla fecundação, um dos núcleos espermáticos funde-se com a oosfera, que é o gameta feminino, formando um zigoto 2N. Sim. E o outro núcleo espermático funde-se com os núcleos polares, dando origem a um núcleo 3N. Pessoal, tá certo. E é importante lembrar uma coisa. Esse núcleo 3N, ele vai dar origem ao endosperma. Digamos que é endosperma, aquela fase nutritiva da semente, né? Aquela parte, aquela massinha do feijão, aquela massinha do milho, aquela massinha que você encontra no amendoim, tá? Então, aquela massinha, ela é triploide e ela vai ser originária de uma das fecundações que acontecem ali dentro, do ovário. Então, a letra D está certa. A letra E está errada por quê? O ovário origina... Porque o ovário origina o fruto. O fruto. Não a semente. Olha só, nesse capítulo, o que eu quero de vocês é apenas isso, mais nada. Então, assim, leiam os slides, somente aquilo. Não se preocupe com aquele ciclo gigantesco de megásporo, micróscopo, não precisa, tá? O que eu quero de vocês, para essa avaliação do capítulo 5, é o que está no slide, apenas, tá bom? Pode tirar o quadro? Pode. Alguém tira um print aí, por favor. Então, ó, eu vou só disponibilizar para vocês. Escutando? O áudio está bem ruim, mas só que a gente está escutando. Uai. Pessoal, então, olha só. Eu vou disponibilizar para vocês o meu slide. Leiam e façam essa slide, por favor. Tá bom? Depois vocês me procurem. Digão, Oi? você fez esses slides também dos outros capítulos? Pois é, eu estou fazendo por aula, mas se quiser eu faço também. Eu posso Então você vai disponibilizar. dar outra revisão ainda? Eu acho que eu tenho mais uma revisão, mais uma aula com vocês.
Ah, tá. Beleza, então. Mas aí, se vocês quiserem, o que eu posso fazer? Eu posso disponibilizar o slide antes da aula, não durante a aula. Eu posso fazer antes. Então, se eu fizer ele hoje ou amanhã à tarde, o que eu faço? Eu já coloco no grupo logo. Aí vocês já dão uma lida, já olha, e eu já dou aula com o slide pronto. Pode ser? Pode. Gente, meu microfone parece que está mudo. Não sei se estão escutando. Tá travando, tá dando umas cortadas no microfone. Meu Deus do céu. Enfim. Pessoal, eu vou encerrar para outra pessoa usar essa sala. Obrigado. Estudem, por favor. E até a próxima aula. Tchauzinho. Aqui tá travando.